Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de geografia. Hoje nós faremos um apanhado, um resumo do conteúdo que nós vimos e posteriormente vamos analisar algumas questões. Bom, desse capítulo 13, meio ambiente, o meio ambiente global. Nós já vimos muitas características, por exemplo, nós vimos os impactos ambientais que ocorrem no planeta, impactos sobre espécies, queimadas, inundações, falta de água, degelo, certo? Mudanças nas colheitas. Bom, as primeiras questões que nós vamos tratar, qual será o impacto do aquecimento global em áreas polares? Bom, claro, o degelo nessas regiões. O degelo corresponde ao derretimento do gelo. Se o aquecimento global continuar intenso, em pouco tempo não vai existir mais gelo. Aí o que acontece, quais são as consequências disso, o impacto do aquecimento global? Se esse gelo derreter, que nós temos gelo onde? Na Patagônia, no Ártico, na Antártida, em outras partes do mundo, como os Alpes suíços, em áreas muito de uma altitude assim acima de 4.000 metros, você já vai encontrar gelo. Bom, o gelo é como eu posso dizer a vocês, é tipo um grande espelho que reflete parte da radiação solar que atinge nosso planeta. É um fator importante. O gelo reflete boa parte do calor que vem do Sol. Isso faz com que a temperatura do planeta fique adequada para as espécies, todas as espécies, tanto animal, vegetal. Tudo bem. Mas se o aquecimento global continuar aumentando, a consequência será o derretimento do gelo. Se esse gelo derreter, vai ocorrer várias complicações. Por exemplo, eu não vou ter mais o espelho, nós não vamos ter mais esse espelho que vai refletir boa parte da radiação solar. Isso vai provocar o quê? Um aquecimento ainda mais intenso, porque a radiação solar vai entrar e vai ser captada pela superfície, tanto terrestre como marinha, os oceanos. Então, o planeta vai ficar mais quente se o gelo derreter. Essa é uma ação muito forte. Mas ainda nós temos outras variantes. Por exemplo, com o degelo, nós vamos ter mais água doce no mar. E essa água doce vai afetar a salinidade dos oceanos e também as correntes oceânicas, por conta de mais água fria no mar. Então, afeta a salinidade, afeta a temperatura. Isso vai provocar muitos problemas, como a questão de pragas, a questão de mudanças climáticas, entre outros fatores. Ok? A questão 2 fala sobre Tuvalu. É um micropaís, certo, da Polinésia formada por atóis, situado no Oceano Pacífico, 5 metros acima do nível do mar. Apenas 5 metros a nível do mar. Bom, então, pessoal, está aqui para explicar o processo que ameaça esse país com o aquecimento global. Nem precisa ser gênio para descobrir que esse país vai desaparecer do mapa. Com o nível do mar aumentando por conta do aquecimento global, nós teremos, certo, a água do mar invadindo e essa ilha vai desaparecer. Polinésia, certo? Você sabe que nós já vimos aulas anteriores, está na Oceania, ok? E, infelizmente, nós vamos ter problemas muito sérios em relação ao aquecimento global. Bom, então eu estou comentando as questões, posteriormente vocês vão lá no material para desenvolver, ok? Vamos adiantar aqui. Falamos também sobre a globalização dos impactos ambientais, o Clube de Roma, as conferências das Nações Unidas sobre o meio ambiente, vimos todas, ou quase todas, certo? Vimos o desenvolvimento, Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a ECO 92, que ocorreu aqui no nosso país. Falamos sobre desenvolvimento sustentável, efeito estufa, certo? Eu acredito que todos vocês têm já um conhecimento muito bom sobre esses temas. Tratamos
durante o ano todo, praticamente até em outros temas de geografia, eu procuro colocar alguma questão ambiental para deixar esse conteúdo mais rico em informação. Então, nós já vimos boa parte, o protocolo de Kyoto, tá certo? Então, prosseguindo aqui, vamos chegar em alguma... Pronto. Esses objetivos de sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável da ONU, nós já falamos na aula anterior e nós vamos passar um tempinho aqui falando sobre esses 17 objetivos da ONU. Bom, a ONU não trata apenas de desenvolver a paz, a igualdade no mundo. Tem outras vertentes também. Por exemplo, quem tiver com material vai conseguir visualizar melhor, tá certo? Primeiro objetivo do desenvolvimento sustentável da ONU é erradicação da pobreza. Bom, então esse primeiro item fala sobre a questão de uma distribuição de renda mais justa. Nós sabemos que no sistema capitalista isso é muito difícil de ocorrer. Considero quase impossível. Sistema capitalista, você vai ter o burguês, que são os donos dos meios de produção, e vocês vão ter os proletariados ou assalariados, que vão submeter o esforço físico para receber um salário no final do mês. Funciona basicamente dessa maneira. Mas só que o dono da fábrica ele vai ganhar muito mais do que os assalariados. Então, quer queira, quer não, existe uma concentração de renda. Alguns países capitalistas eles conseguiram fazer uma distribuição mais justa. Você vai pegar aí alguns países onde a qualidade de vida é excepcional, como a Noruega, que tem o maior e o melhor IDH do mundo, Suécia, alguns países europeus, certo? Eles conseguem dividir a renda de forma mais igualitária. Aí você não vai ter tantos problemas sociais. São praticamente sociedades onde o padrão é excelente, o padrão de vida é excelente. Tá certo? Então, o primeiro item desses objetivos é erradicação da pobreza. Okay? Segundo a ONU, pessoal, esses critérios mudam muito, depende do autor. Tem autores que falam de 1,75, quem ganha apenas 1,75 dólares por dia está abaixo da linha da pobreza. Tem autores que falam de $1, eu já vi vários falando que quem ganha uma média de $1 por dia está abaixo da linha da pobreza, tá certo? Então, é mais ou menos aí, entre 1 a 2 dólares por dia está abaixo da linha da pobreza. É um indicador que fala sobre a pobreza, os países onde a maior parte da população está nessa situação, tá certo? Então, o primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU é erradicação da pobreza. Não é uma tarefa muito fácil. O segundo, fome zero e agricultura sustentável. Observe que esses 17 objetivos são praticamente inalcançáveis. Considero que pode minimizar, mas não acabar. Em relação à questão da fome, pessoal, recentemente o Brasil está voltando para o mapa da fome da ONU. Isso não é uma notícia muito boa. Infelizmente, o Brasil tinha deixado esse ranking nos governos passados, certo? Os governos que eram socialistas, que conseguiu tirar o Brasil dessa triste lista da fome. Fome, certo? Você vai ter alguns critérios, eles analisaram, viram outras, por exemplo, segurança alimentar. Sabe o que é isso, segurança alimentar? Coloque aí no bate-papo, quem sabe o que significa segurança alimentar. Eu vou falando aqui, mas vocês podem ficar à vontade. Bom, pessoal, segurança alimentar é quando uma pessoa consegue satisfazer as necessidades de calorias que você necessita durante o dia. Segundo a ONU, segundo a Organização Mundial da Saúde, que faz parte da ONU, uma subagência, certo? Você tem que consumir uma média de 2.500 calorias por dia para satisfazer sua necessidade física, mental, sua saúde, tá certo? Então, muitas pessoas não conseguem chegar a essas 2.500 calorias. Come pouco e come mal.
Por exemplo, tem no Brasil agora, tem gente que toma café no almoço, janta, almoça, não janta, ou seja, fica pulando algumas refeições. Isso a gente chama de insegurança alimentar, tá certo? Já é um passo para você entrar de novo no mapa da fome que está acontecendo no Brasil. Pessoal, e não é por conta da pandemia, que antes da pandemia o Brasil já estava apresentando esses sinais de decadência em relação à segurança alimentar. O interessante, pessoal, que o Brasil é o maior produtor de proteína do mundo, um dos maiores junto com os Estados Unidos, e nós temos fome ainda. O preço dos alimentos agora estão ficando cada vez mais elevados por conta da alta do dólar. Os produtores rurais, os latifundiários, aliás, vou deixar bem claro, os latifundiários são aqueles que produzem para exportação, em grandes propriedades, monocultura mecanizada. A agricultura familiar não, essa que produz para o mercado interno. Aí o que acontece? Com a alta do dólar, esses grandes latifundiários estão exportando grande parte, ou quase a totalidade, da sua produção, tanto de carne como de soja. Eu vou falar dos principais produtos agrícolas do agrobusiness no Brasil, que é a questão da soja e da carne, principalmente a carne bovina. Com o dólar muito elevado, o que acontece? O preço dos commodities, o preço da nossa matéria-prima fica mais caro lá fora. Aliás, fica mais barato lá fora, desculpem, fica mais barato lá fora porque o real desvaloriza e o produto brasileiro, quando o dólar está alto, é excelente para exportação. Certo? Então, quem está exportando hoje com o dólar a quase R$6 está ganhando muito dinheiro. Ao que acontece? Esses grandes produtores, eles têm que abastecer também o mercado interno, mas isso não está acontecendo. Certo? Através de políticas econômicas não tão adequadas, o que ocorre hoje é a exportação desses commodities e falta no mercado interno. Quando falta no mercado interno, o que acontece com o preço? O preço se eleva. Por isso que o preço do arroz subiu, o preço da carne está subindo e não vai mudar a curto prazo essa conjuntura. Ainda vai continuar aumentando, dependente das políticas econômicas que podem ser adotadas pelo Brasil no futuro. Esperamos que sejam políticas acertadas, porque até então, infelizmente, a população está perdendo muito, porque o salário que nós ganhamos não está acompanhando a inflação. Aí o que acontece? Seu poder de compra diminui, você compra menos, tá certo? Então isso faz com que a população, uma parte da população, volte para a pobreza extrema. Ok, pessoal? Quem tiver alguma dúvida, pode colocar que nós, com certeza, vamos repetir aqui 1 milhão de vezes, se possível. O que não pode é o aluno ficar com dúvidas. Tá certo? Bom, então, falando de mais um dos 17 objetivos da ONU, é saúde e bem-estar. Bom, observe que estão tudo interligados esses tópicos, esses temas, esses objetivos. O Brasil, nós já vimos que em relação à pobreza extrema, o Brasil está voltando para infelizmente, em relação à questão da fome, certo? Uma grande parcela da população está, infelizmente, não conseguem fazer as 3 refeições que é necessário por dia. E em relação ao bem-estar, saúde e bem-estar, nós já vimos que, infelizmente, agora, com a pandemia, muitas pessoas estão tendo problemas em relação à questão de outros tratamentos, que os hospitais estão priorizando os infectados por esse novo vírus. Então, muitas cirurgias foram desmarcadas e muitas pessoas que precisam de assistência periódica estão sendo prejudicadas por conta da pandemia. É mais um agravante, certo? Mas o Brasil, pessoal, é um país que nós temos um sistema, o SUS, né? O Sistema Único de Saúde. Pessoal, vamos dizer, que seja deficitário, não é um sistema eficiente ao extremo, mas é o único que temos. E muitos países, inclusive desenvolvidos, não têm um sistema único de saúde. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles não têm o SUS, tudo tem que ser pago, certo? Tem que ser pago, não tem sistema único de saúde.
O Brasil nós temos, é deficitário, sim, sabemos que é, certo? Em relação a você precisar de consultas e você vai enfrentar longas filas, mas necessita de mais investimentos, junto com a educação, claro, né? Que é outro item que nós vamos falar aqui, é o quarto item dos 17. Educação de qualidade. Pessoal, não tem como um país deixar de ser pobre se não tiver investimentos em educação. Investimentos. Alguns políticos falam de gastos em educação. Discordo totalmente disso. Os países que colocam dinheiro em educação, eles crescem socialmente, economicamente, culturalmente, em todos os segmentos. Você pega aí o Japão, que foi basicamente destruído na Segunda Guerra Mundial. Hoje está entre as maiores economias do mundo. O que o Japão fez foi quase totalmente destruído e conseguiu se reerguer através de quê? Investimento em qualificação e educação. Não tem como, não foge à regra. Um país se torna desenvolvido quando há fortes investimentos em educação. Quando você vê alguns governos retendo verbas de educação, cortando verbas de educação, certo? Então, é um tiro no pé. Crescimento vai ser comprometido e no futuro próximo o país não vai ter tantos profissionais qualificados que precisamos tanto para avançar com a economia. Não tem como, certo? Então, é necessário mais investimentos e não cortes. Você diariamente vê cada notícia em relação à questão da educação que eu fico preocupado com o professor porque vocês que vão fazer parte da nova geração, que vão entrar no mercado de trabalho, pode correr risco por conta de uma política educacional ruim, péssima, onde não prioriza a qualidade, infelizmente. Então, a ONU também, em relação a esses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, nós temos a questão da educação de qualidade. O quinto item aqui, ó, igualdade de gêneros. Aqui é muito complicado porque, infelizmente, ainda temos uma sociedade machista, onde os homens ganham mais que as mulheres. Você pega uma empresa, um homem e uma mulher que desempenham o mesmo papel, o homem vai ganhar mais do que a mulher, certo? No caso, a mulher ganha uma média de 30% a menos que o homem, desempenhando o mesmo papel e muitas vezes melhor do que o homem, certo? Aí o que acontece? Existe ainda, não só no Brasil, em boa parte do mundo, ainda a desigualdade em questão de gênero. O sexo masculino, os homens, geralmente são mais valorizados que as mulheres. É inconcebível porque todos fazem o mesmo trabalho de forma igual. Não há por que existir esse tipo de diferença salarial, ok? E eu digo mais, a mulher ainda trabalha em casa, certo? E à noite estuda. Ela tem a dupla jornada e às vezes a tripla jornada de trabalho. Trabalha fora, trabalha em casa e ainda estuda à noite, ok? Só para deixar claro que não é para existir mais essa questão de esse preconceito em relação à questão salarial por conta de ser homem ou ser mulher. Porque a ONU também trabalha nessa vertente. Vamos para o sexto item aqui, ó. Água potável e saneamento. No sexto item, pessoal, nós temos aqui um problema sério em países subdesenvolvidos e países, vou colocar mais detalhadamente, países desenvolvidos, eles não vão ter tanto problema em relação a saneamento, países subdesenvolvidos industrializados, que é o caso do Brasil, e subdesenvolvidos agrícolas, que são os países mais pobres do mundo. No caso dos subdesenvolvidos industrializados, o país emergente, que é o nosso caso, nós temos um déficit muito elevado em relação ao saneamento básico. Por incrível que pareça, de 30% a 40%, certo, das casas no Brasil não tem saneamento básico. Isso dados do IBGE. Você fala, na minha casa tem, tudo bem, tranquilo. Tem coleta de lixo, tem água encanada, tem rede de esgoto. Mas você tira nos grandes centros, você vai ter a periferia. Muitas vezes não tem saneamento.
certo? Você pega aí, ó, as favelas, que nós chamamos de comunidades, ou bolsões de pobreza na linguagem geográfica. Aí nós temos o seguinte, tudo precário, que nós chamamos de ligação clandestina, popularmente como gato, né? Ligação clandestina de energia, de água e da coleta de lixo. Então, pessoal, é necessário que tenhamos água de excelente qualidade, água tratada, não são todos que têm, e saneamento, que vocês já sabem, saneamento básico vai dividir em água potável, rede de esgoto e coleta seletiva de lixo. Ok? Tendo isso, tudo bem. O Brasil ainda peca porque não faz investimento nessa área. Tá certo? Entendido até aí? Ok, pessoal? Vamos lá. Inclusive, no material vocês vão encontrar, certo, mais informações. Vamos lá. Para o sétimo item aqui. Energia acessível e limpa. Claro que a nossa matriz energética, pessoal, é uma matriz, vamos dizer assim, não tão suja. Uma matriz energética que a maior parte da nossa energia vem das hidrelétricas. Não provoca emissão de gases na atmosfera, certo? Porém, causa impactos ambientais no lugar da construção. Alguns impactos não tem problema, porque nós falamos o seguinte, pessoal, toda obra provoca impactos negativos e impactos positivos. Uma construção de uma hidrelétrica vai causar impactos negativos porque vai represar água do rio, vai ter que realocar a população ribeirinha, se tiver, claro, os animais e etc. Então, vai causar algum impacto negativo. E impacto positivo, geração de energia, certo? Que vai favorecer o crescimento das cidades, da indústria, geração de emprego. Tem um efeito positivo também, tá certo? Bom, mas nossa matriz vem da grande parte das hidrelétricas. Inclusive, quando nós temos um período de estiagem prolongado, que está acontecendo agora, o que vai acontecer? Nós temos o plano B, que são as termoelétricas que ficam fechadas, paradas, só entram em funcionamento se os reservatórios das hidrelétricas baixarem o nível por conta da escassez de chuva, tá certo? Mas quando as termoelétricas entram em funcionamento, o preço da conta de energia vai aumentar, porque entra na bandeira vermelha, porque as termoelétricas funcionam com combustíveis fósseis, o petróleo ou carvão, certo? Então, quando você liga as termoelétricas, você vai poluir muito o meio ambiente, que vai ser mais excesso de CO2, que provoca o aquecimento global, tá certo? E, posteriormente, a conta fica mais elevada. Mas o Brasil, nós temos uma matriz energética bastante diversificada. Nós temos uma grande parte vem das energias das hidrelétricas, energia hidráulica, nós temos as termoelétricas, nós temos lá no Rio de Janeiro usinas nucleares, Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Nós temos um parque eólico que só vem crescendo nos últimos anos, principalmente aqui no Nordeste. Então, o Brasil, pessoal, tem, por ser um país muito grande, de dimensões continentais, o Brasil tem muita facilidade de geração de energia. Outros países não. Eu citei agora o Japão. O Japão, grande parte da energia deles, pessoal, é energia nuclear, porque não tem rios, muitos rios, não é, para geração de energia, certo? Não tem muitos recursos, então eles, para manter, certo, seu setor industrial e também as cidades, necessitam de muita energia. É o que ocorre, ligam as usinas nucleares. Há uma vantagem nas usinas nucleares, que com pouca energia, no caso proveniente do urânio, você produz uma grande quantidade, certo, de energia. O problema é o rejeito nuclear, o que sobra, certo, da usina nuclear, que esse rejeito, a meia-vida do urânio, pode ficar ativa por bilhões de anos, bilhões a meia-vida do urânio. Por isso que é um material muito perigoso. A radiação vai provocar anomalias genéticas e doenças como câncer, para você ver como é perigoso esse tipo de energia. Bom, pessoal, então, em relação a esses 17
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, certo? Eu parei aqui no 7º, energia acessível e limpa, e na próxima aula nós continuamos. Eu peço a vocês que vão desenvolvendo as atividades desse capítulo, certo? Apenas esse. Na próxima aula nós continuamos de onde paramos. Ok, pessoal?